seus olhos, por gentileza, e vamos falar com Deus. Oh, Pai, Pai querido, Pai amado, estamos na sua gloriosa, poderosa, maravilhosa presença. O Senhor é maravilhoso, meu Deus. Meu Deus, nesse dia já temos uma lista de frases, desejos e palavras de gratidão, meu Deus, para agradecer o que o Senhor já nos livrou. Obrigado, meu Pai, por estar aqui. Obrigado por estar vivo. Obrigado, meu Pai, pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por estar, meu Pai, tendo a liberdade de Te adorar, de Te agradecer, meu Deus. É maravilhoso, isso é um milagre. Meu Deus, que nós, a cada dia que passa, possamos, meu Deus, viver a vida enxergando que tudo é um milagre, meu Deus. Tudo, meu Pai, vem do Senhor, tudo provém de Ti, tudo foi criado por Ti, tudo, meu Pai, o Senhor fez e é perfeito, meu Deus. Obrigado. Perdoa, meu Deus, as nossas falhas, pecados, erros, aquilo que falamos, pensamos, fizemos. Meu Deus, tudo que possa ter entristecido o Senhor, ter levantado barreiras, muros, meu Pai, para impedir a atuação integral, meu Deus, total do Espírito Santo em nossas vidas, nos perdoa, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Visita, meu Pai, cada jovem, visita cada coração, visita cada um que está nas transmissões, meu Deus, que o Senhor incomode, aqueça os corações, arranca das friezas, a frieza do mundo, a geladeira da carne, meu Pai, e coloca o forno do Espírito, meu Deus, que possamos hoje estar cada vez mais aquecidos, ferventes, em chamas, meu Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, meu Deus. Visita cada um. Oh, meu Deus, não nos deixa ser roubados. Peça perdão nesse momento para Deus. Não fique do mesmo jeito, não fique com a sua boca fechada, peça perdão, não deixa mais uma vez ser roubado por alguma coisa, algum sentimento, pensamento, alguma coisa que você fez no passado, alguma coisa que você está pensando em fazer agora. Oh, meu Deus, nos impeça, trava, meu Pai, Senhor, atuações carnais, aquilo que vai nos levar, meu Deus, o distanciamento do Senhor. Meu Deus, nos arranque dos caminhos, dos atalhos, meu Deus, que não levam, Senhor, à salvação, mas nos coloca novamente, meu Deus, no caminho da salvação, no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho do amor, no caminho do perdão, no caminho, meu Pai, de compreender, de buscar, meu Pai, cada vez mais ter empatia, compaixão, meu Pai, domínio próprio, autocontrole, autodomínio, meu Deus, que possamos ser conduzidos, meu Pai, derramados essa unção poderosa, meu Deus, que nos leve a outro patamar, a outro nível, meu Deus, um outro tipo de adoração, meu Deus, que o Senhor possa nos levar a águas mais profundas no dia de hoje. Meu Deus, se tem algo que está impedindo a absorção, se tem feridas, se tem bloqueios, meu Pai, se tem sentimentos que está afastando, meu Deus, o Espírito Santo das nossas vidas, meu Deus, eu quero que o Senhor, meu Pai, nesse momento, pela misericórdia, pela graça, meu Deus, do Senhor sobre as nossas vidas, vai arrancando, vai tirando, vai limpando essa casa suja, vai, meu Deus, limpando, meu Deus, esse copo dos corações, meu Deus, isso que vai bloqueando, sujando tudo aquilo que entra. Não, meu Pai, limpa a nossa casa, derrama a água do Espírito, meu Deus, e vai limpando, meu Deus, feridas sejam curadas, meu Pai, que o Senhor venha colocar, meu Deus, o perdão à frente da condenação, o amor à frente do julgamento, meu Deus, que o Senhor venha trocar, meu Deus, hoje corações de pedra por corações de carne, meu Deus. Oh, meu Deus, que o Senhor venha suprir hoje carências que muitos estão buscando, carências em compras, em amizades, em relacionamentos. Supre as carências, as necessidades emocionais, carência de pai, carência de mãe, carência de filho, carência de avós. Oh, meu Deus, vai curando os relacionamentos, meu Deus, que o
Senhor supra as necessidades espirituais, que hoje, meu Pai, a cada um de nós venhamos a ter um encontro profundo, verdadeiro, sincero, honesto com Jesus Cristo, meu Deus. Oh, meu Pai, nos faça enxergar, nos faça ver aquilo que nós não estamos vendo, meu Pai, nos faça compreender aquilo que nós não estamos compreendendo, que nós possamos ter fome e sede do Senhor, o fome, meu Pai, de comer o pão da vida, de beber da água, meu Deus, que vai saciar toda a sede carnal e vai, meu Deus, nos santificar, nos purificar, meu Deus. Oh, meu Deus, visita agora cada um, que cada um tenha experiências profundas com o Senhor hoje, que hoje, meu Pai, o Senhor venha restaurar, meu Pai, a saúde mental, espiritual, física, emocional, que o Senhor restaure hoje as saúdes, meu Pai, cure os problemas físicos, meu Pai, se há doenças a cada jovem, visita cada um pelas transmissões, visita cada um que está aqui, meu Deus, vai curando, diagnósticos médicos vão sendo caídos, decretados, sentenças derrubadas. Oh, meu Deus, nós, meu Pai, determinamos agora um povo curado, meu Pai, um povo liberto, um povo restaurado, um povo avivado, um povo guerreiro, corajoso, forte, determinado e repleto, meu Pai, de Senhor Espírito, o Espírito da persistência, consistência, continuismo, perseverança. Oh, meu Deus, eu determino agora uma nova criatura, que você começa a se tornar agora uma nova criatura, que escamas venham ser tiradas, tampões dos ouvidos venham ser arrancados, mordaças venham ser quebradas, correntes venham ser arrancadas nesse momento, que hoje, meu Pai, daqui sai um povo curado, um povo liberto, meu Deus, que a partir de agora, meu Deus, o Senhor venha começar a salvar essa geração, meu Deus, salva essa família. Às vezes, meu Pai, esse jovem está aí, meu Deus, mas a família toda, meu Pai, não cultua, não te conhece, não quer te conhecer, meu Pai, rejeita, dificulta, afasta, condena esse jovem, meu Deus, que esse jovem venha ser, meu Pai, instrumento de salvação de toda a sua casa venha ser salva através deste jovem, esse jovem venha levar a unção da libertação, a unção da salvação, a unção da conquista, a unção que agora, nesse momento, ele venha estar recebendo. Receba essa unção que você vai levar para a sua casa, você vai salvar a tua família, vai salvar os seus amigos, vai salvar aqueles que realmente você ama, que você quer, e aqueles que não ama, você será um instrumento de alteração de comportamento. Eu determino nesse momento que o Senhor venha abrir as portas, meu Deus, que o Senhor venha abrir as portas para cada um aqui. Abre essas portas, entrega a chave, meu Pai, de uma vida poderosa, financeira, conjugal, espiritual, mental, física e emocional, meu Deus. Tira das mãos, meu Pai, do ímpio e coloca, meu Pai, nas mãos do justo. Realiza sonhos, realiza desejos, meu Pai, que nesse momento, meu Pai, cada um que está aqui, meu Deus, será, meu Pai, frutificado, prosperado, meu Pai, levantado como uma nova criatura, que é já pela fé, meu Deus. A tua palavra diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. E cada um, meu Deus, está se tornando cada vez mais, meu Deus, de uma maneira integral, verdadeira, meu Deus, meu Pai, uma nova criatura, uma nova linguagem, um novo comportamento, um novo modo de andar, um novo modo de comportar, um novo modo de se alimentar, meu Deus, que daqui, meu Deus, sairá, meu Deus, o futuro, meu Pai, da geração, meu Pai, dos conquistadores. Meu Pai, será o futuro, essa geração, meu Pai, está sendo levantada, meu Deus, para curar, para libertar, para levantar, meu Deus. Sairão daqui, meu Deus, pessoas que multiplicarão graça, multiplicarão, meu Deus, curas, multiplicarão, meu Deus, restaurações em todas as áreas. Será um povo que vai levar o ID, levar mudanças, meu Pai, de mente, renovação mental sairá daqui, meu Deus. Oh, meu Deus, eu determino, eu acredito, meu Deus, meu Deus, e tomo posse, meu Deus, de uma grande obra que sairá, meu Pai, deste culto, deste trabalho, neste momento. Eu acredito, meu Deus. O Senhor, meu Pai, nos colocou aqui por um motivo. O Senhor, meu Pai, nos presenteou, meu Deus, com este culto por um motivo, meu Deus. Por favor, não nos deixe, meu Pai, ser roubados. Meu Deus,
Nos dá, meu Pai, o dom da interpretação da palavra, que quando sair cada versículo desse altar, meu Deus, a cada palavra será, meu Pai, um pecado, um comportamento alterado, tirado, limpo, meu Deus, que cada um, meu Pai, receba essas palavras como viva e eficaz. Quando, meu Pai, ela for liberada daqui, que ela chega, meu Pai, como ela chegue como uma espada, meu Pai, penetrando, mudando, alterando, dividindo, meu Deus, a alma do espírito, meu Deus, medula de ossos, comportamento, meu Deus, e julgando intenções e motivações do coração. Hoje, meu Deus, será, meu Deus, um culto poderoso, porque será conduzido pelo Senhor. Meu Pai, será conduzido pelo Senhor, meu Pai, que nada saia da nossa boca, meu Deus, vírgulas sejam tiradas de nós, palavras de nós, mas tudo que venha, meu Pai, tudo venha pelo Teu Espírito. Eu creio, eu tomo posse, meu Deus, e acredito no que o Senhor vai fazer, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos, meu Deus. Meu Pai, estamos aqui unidos, meu Deus. Estamos aqui unidos, entregando, meu Pai, esse culto em suas mãos, meu Deus. Faça, meu Deus, mediante a sua vontade. Nós pedimos, meu Pai, nós estamos aqui prostrados espiritualmente, deixando o Senhor, meu Deus, na condução total deste trabalho. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos sentar, por gentileza, gente. Por que não? Você já não fala a mesma coisa, a mesma frase para essa pessoa. O meu presente é você ter nascido. Fala para ela. Olha como ela vai gostar de ouvir isso. Fala para ela assim, ó, você sabe que eu te amo, né? Você sabe que eu te amo, né? Pode começar. Tudo bem, pessoal? Graças a Deus. Sim ou não? Tudo bem? Graças a Deus. Esse trabalho, para mim, além de ser uma honra, é um momento de rompimento de nós dois. Porque, assim como nós vamos falar aqui na sequência, além do fato, né, como a gente, se vocês assistirem lá a entrevista, aquelas diferenças, né, entre mim e o Fer, né, que um gosta de ar, outro não gosta de ar. Se você vê que eu tenho uma taça, ele já tomou meia garrafa. Então, assim, ele fala mais, tanto que quando eu vou fazer o culto, eu falo, Neto, me dá mais um gás na minha voz aí, porque eu não sou pregador pentecostal igual o Fer, que tem essa potência toda, né? Se eu não tivesse conhecido, talvez seria o sapatinho de fogo. Pode ser. Então, isso é para mostrar que as pessoas têm suas diferenças, né? Temos diferenças no relacionamento, mas, acima de tudo, as primeiras diferenças que nós analisamos, vivemos, é justamente a do irmão, né? E eu gostaria de ler aqui, comentar, né? A história em si não é tanto a questão, mas as diferenças. Eu gostaria de ler aqui a partir de Gênesis 4, a partir do primeiro. Ó. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Então, aqui nós já vemos que a disposição de cada um já estava muito diferente. Então, nós vemos que cada um foi para um lado realmente, para um setor. Um se tornou pastor de ovelhas e um agricultor. E ninguém menor que ninguém. Exatamente. Era a mesma coisa. É aí que está, esse é o ponto. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Fala comigo, por favor. O Senhor aceitou, com agrado, primeiro a oferta ou não? Primeiro a pessoa. Então, com agrado, Abel e sua oferta. Fala comigo. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Ok. Por isso, Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto?
se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Então nós vemos aqui dois irmãos que na sua essência já eram diferentes. Quando nós analisamos Jacó e Esaú, eles eram na mesma linha. Um gostava de caça, do campo, outro gostava de ficar em casa, outro gostava da coisa mais tranquila, da agricultura. Mas nós vemos que o problema aqui foi o coração. Foi o coração de Caim que não agradou o Senhor. Mas quem que ele colocou a culpa? Em quem ele colocou a culpa? No irmão, em Abel. Abel tinha alguma culpa nessa situação? Não. E muitas vezes são esses pontos que a gente acaba se pegando. Porque um tem um jeito, um teve sinceridade, mas a pessoa, como o próprio Deus falou, se você fizer o certo, o bem, não será aceito. Se você fizer direito, você vai ser aceito. O seu problema não é o Abel, o seu problema é você mesmo. Então, muito tempo, durante muitos e muitos anos, esse foi o nosso problema. Nós achávamos que o problema era ele achava que o problema era eu. E muitas vezes, se nós não tomamos cuidado na vida, a gente vai passando isso para frente. A gente tem as meninas, o Fer tem os meninos, e eles são diferentes. Jacó e Esaú eram diferentes, Caim e Abel eram diferentes. No entanto, um não era pior do que o outro. O Esaú, por exemplo, ele tinha habilidade de caça. O outro tinha, como nós falamos aqui, o Abel era bom com os animais, Caim era melhor com a agricultura, com o campo. O Fer tem as qualidades dele, eu tenho as minhas. Ele tem habilidades para algumas áreas, eu tenho habilidades para outras. E por eu não ter as habilidades dele, eu vou jogar minha frustração nele. Por que eu não sou assim? É porque eu não sou. E muitas vezes, se nós não tomamos cuidado, esse problema se estende no casamento, se estende com os filhos e cria barreiras gigantescas, como durante muitos e muitos anos, como disse Paulo, né? Não que eu tenha alcançado, não que nós já estejamos no nível perfeito, mas quanta evolução, quanto nós já caminhamos. Antes a gente lembra que às vezes por um passeio, né, Fer? Às vezes minha mãe falava, né, que a gente ia sair em família, todos nós em família. Aí ela perguntava, onde que a gente vai? Aí um queria ir no sushi, outro queria ir na churrascaria. Nem para escolher, tinha um bom senso para mostrar tantas diferenças. E muitas vezes, a gente sabe disso, a maioria das vezes não se falava. Mas muitas vezes, tinha mais o sentimento, não, eu não vou me sujeitar, eu não vou ceder à vontade dele. Não, mas às vezes é só uma escolha simples. Mas na nossa cabeça imatura, o apenas ceder, não, ele quer na churrascaria, não, eu quero no restaurante japonês. O fato de eu ceder, não, então vamos lá, é como se ele tivesse, a opinião dele fosse mais importante do que a minha. E com essas imaturidades, a gente vê quanto tempo, quanto roubo que a gente tem na vida, quantos anos que a gente pode perder com orgulho, com imaturidades, sem buscar entender as diferenças. É interessante, Mo, porque quando, às vezes você tá perguntando, bispo, mas beleza, tudo bem, né, Caim, Abel, Esaú, né, Jacó, a gente entendeu, né, entendeu, bacana, tal, mas por onde a gente começa? A primeira morte na Bíblia, né, que é relatado, é entre Caim e Abel. A gente sabe que, desde o versículo 3, a gente vê já Deus falando, né, que será o fim. Aqui no primeiro ainda fala que concebeu a luz Caim. O primeiro menino nascido dessa união terminará exatamente como disse o Senhor, em dor. Esse Caim, ele já não tinha ele já nasceu já com esse peso do pecado. Então já nasceu já com uma carga. Mais para frente a gente vê
a própria oferta dele aqui, eu ainda estava comentando agora com antes da gente vir para cá, que a própria oferta de Abel foi um tipo de Cristo, e o preço que ele pagaria na cruz do Calvário, para que o homem pudesse ser redimido. Ele ofereceu de coração. E às vezes a gente fala, por onde eu vou começar? Primeiro oferecendo a Deus. Quando você começa a oferecer a Deus, não importa o que vai acontecer, Deus ele transforma situações. Prioriza aquilo que importa. Deus é a sua prioridade. Prioriza as vontades dele, prioriza os valores dele. Não adianta você tentar se modificar de uma maneira submissa, passiva para o seu irmão, por um relacionamento, por um amigo, para tentar buscar esse amor, porque esse amor não vai suprir. Esse amor é baseado em mente, princípios errados, valores errados, muitas vezes fora de Deus. Pessoas que não têm valor, né? Muitas vezes pessoas que servem até outros deuses. E você está tentando buscar amor de pessoas que não vai suprir esse amor. A partir do momento que você faz a sua melhor oferta para Deus, as coisas é mudada. Não importa aqui se houve uma situação. Porque você vê aqui que até aqui, quando se você fizer o bem, não será aceito, mas se fizer o mal... então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão Abel? Ele respondeu, não sei. Sou eu o responsável pelo meu irmão? Você vê que desde o início, a mesma coisa foi com o pai deles. Adão agiu da mesma forma. Perguntou e mentiu. A gente tem que ser, primeiro a gente precisa assumir as responsabilidades. Errou, acabou. Não vou ser menor que ele. Um dos maiores problemas entre eu e o Mu é que eu não fazia o que tinha que fazer, ele fazia, e para mim ele virou meio que um inimigo. Um rival, né? Eu olhava ele como um rival. Por quê? Porque eu não via o que eu estava fazendo, eu via o que ele estava fazendo. Olha, ontem ainda, eu estava corrigindo, estava conversando ali com o Davi e o João, e o Davi pegou tinta, jogou na mesa, fez um arregaço lá, e madeira, você sabe, botou água, vai inchar, tudo. E aí eu falei, não, Davi, você sujou a cadeira que o papai acabou de comprar a cadeira para você aqui, para se sentar na sua mesinha, tal. Falei, então o papai vai ter que tirar a cadeira? E ele fez essa pergunta para mim. E do João, você também vai tirar? Ele não pensou o que ele fez, ele não pensou o que ele estava perdendo, ele estava preocupado se ele ia perder também. E eu pensava assim também. Isso é um grande aviso para mim, porque isso não é normal, isso não é natural, ele tem 5 anos. Nós já nascemos com essa carga do pecado. Não foi você que pecou no Éden, mas lá tinha um representante. Acabei de falar ainda para o Mu ainda sobre um escritor, agora mesmo que ele estava falando, né? A independência dos Estados Unidos em 1776, não foi nós, o americano lá, que eu estava falando de um americano para ele, não foi ele que gritou independência para a Inglaterra, mas aquele representante deu a independência. Não foi os russos que gritaram independência, não foi os russos que iniciaram a guerra, mas Putin, ele deu o primeiro passo, iniciou a guerra e todo o país pecou. Todo o país entrou em guerra. Então, não foi nós que fizemos tantas coisas, mas temos representantes, governadores, os seus pais, professores, prefeitos, que a gente vê e a gente vê, não fomos nós, mas estamos sendo liderados por autoridades. Não foi você que pecou lá no Éden, mas foi Adão. Não importa, você está sofrendo a condenação do pecado. A partir disso, as crianças, a gente vê isso, já vai para uma tendência, pode ser criado numa bolha. Você vê que no momento que se não tiver a palavra entrando, não tiver esse acompanhamento de perto, vai para uma outra tendência. Ao invés de me preocupar o que eu estou perdendo, o Davi não se preocupou o que ele estava perdendo, ele se preocupou se o João também perderia a cadeira. Eu não estava querendo saber o que eu estava perdendo, eu queria saber, ele também vai perder? Esse é o grande problema. A gente está tão ligado
em viver uma comparação, tentar tentar ser aceito da mesma maneira, tentar ser amado da mesma maneira, que nós não entendemos que nós plantamos e colhemos. Houve aqui uma oferta que agradou a Deus, uma oferta de sangue. O outro, ele deu das coisas que não estava tão sacrificial para ele. E o que aconteceu? Todo altar levantado para Deus, Deus se agrada. Mas quando esse altar é levantado para o homem, Deus não se agrada. Caim aqui levantou para o homem, Abel levantou para Deus. E, infelizmente, ao invés de nós entendermos que nós temos que se alegrar com a vitória do irmão, com a conquista de uma casa, com uma cura de um câncer, olha, muitos estão olhando para as coisas mais miseráveis do mundo. Ontem, eu estava ouvindo eu passei ali, eu estava ouvindo um programa da Bispa, e aí tem aqueles vídeos rápidos de 15 segundos, né, no YouTube. Shorts. Esse negócio aí. E aí eu apertei o negócio ali e vi um pastor falar, e eu fiquei pensando, eu fiquei triste, mas é uma realidade. Ele falou assim, eu vim do tráfico. Ele falou assim, que eu acho que eu fiquei 20 anos no tráfico de drogas. Ele falou assim, eu nunca vi alguém do PCC falando mal do outro cara do PCC. Eu nunca vi alguém do Comando Vermelho indo no Facebook para falar mal do outro cara do Comando Vermelho. E ele falou assim, mas dentro de muitas igrejas, dentro de muitos evangelhos acontece isso. Os vermelhinhos e ele falou assim também, né? Isso. Você vê que eles não se atacam. E ele falou uma coisa, o que eu não vi no tráfico de drogas em 20 anos, eu estou vendo dentro das igrejas. Como nós sabemos que eu tenho que defender o irmão do lado, saber que o meu pai vai se entristecer se eu não defender esse irmão, saber que Deus fez dele, o molde que foi feito, meu irmão, foi único, foi jogado fora, não há outro igual. Eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, mas não, eu estou preocupado se ele também está perdendo. Eu estou preocupado se ele está sonegando, ou se ele está traindo, ou se ele está julgando, ou se ele está pagando o cara lá, ou viajando para a praia, se ele tem dinheiro ou não, ou se ele está jejuando ou não. Nós temos que cobrir. Olha, teve um dia que um mês atrás, uma mulher, parou, veio falar comigo, e falou, bispo, estava vendo uns destinos curados, e falou assim, bispo, nossa, quando eu estava vendo os destinos curados de muitos pastores, eu comecei a ver que realmente eles são de carne. E eu vi que também eu sou amada por Deus, tal. Mas a bispa não falou isso aqui sobre isso aqui. Por que a pessoa que fez isso aqui ainda está na igreja? Eu só falei o seguinte para ela. Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Isso está em cuidar da sua. Entendeu? Você não sabe o que essa pessoa entregou. Você não sabe o que ela já sofreu. Você só quer saber o final da história, você não quer saber do processo. O processo de muitos líderes foi doloroso, inclusive o meu foi muito doloroso. Para você se desconstruir de uma vida é muito difícil. Para eu começar a olhar que ele era meu amigo e não meu inimigo, foi muito difícil. Foi uma grande batalha. Olha, tem pastor, se você pega o testemunho do pastor Leonel, um grande testemunho, vários pastores ali. Passaram assim, por situação, pecou mesmo, errou mesmo, fez tudo errado, mas aquele que está em Cristo, nova criatura é, e seu passado, ele não conta mais, ele não lembra mais. Agora você que vai ser o cara que vai lembrar, presta atenção numa coisa, grava isso na tua parede. O teu passado só serve de referência e não é o seu destino. Você olha para o seu passado como uma referência, como uma precaução e não como uma preocupação. Lá não é o seu final da tua história, lá não é o teu destino, não é teu foco. Se for olhar para o passado, ninguém estaria mais vivo aqui. Nós nascemos já um menino de 4, 5 anos falando uma coisa dessa. E o que eu fiz? Ele tem que ser amado, ele tem que ser entendido, ele tem que observar, ele tem que entender, ser corrigido e entender que não funciona assim. A gente tem que cuidar da própria vida. E a mesma coisa nós vivemos no nosso dia a dia, nos relacionamentos, que é saber o que tem que fazer, mas muitas vezes não fazer. Porque tudo isso,
nós também já sabíamos, né? A minha mãe falava, né? Não, vocês têm que ser irmãos, Deus não se agrada disso, não pode ter barreira, e etc, etc. Muitas vezes nós temos a palavra, nós recebemos as direções, mas muitas vezes temos a atitude de fazer do nosso jeito. E aqui em 1 João 4:20, olha só. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, o que ele é, pessoal? É o que? Fala, mentiroso. Pessoal, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, ele é o quê? Mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. Porque é o que muitas vezes acontece. Nós vemos, né, as pessoas, não, ama a Deus, Senhor, me ajuda, faça isso, faça aquilo na minha vida, transforma a minha vida financeira, a minha saúde. Mas, e aqueles que estão mais próximos de você? Então é mentira. Porque nós sabemos o que fazer, mas ainda agimos com mentira. Como se nós amássemos. Como é que eu digo que eu amo a Deus que eu não vejo, mas eu odeio o meu irmão a quem eu vejo? E aqui, ó, em 1 Timóteo 5:8, olha só. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente os da sua própria casa, negou a fé, e fala comigo, é pior que um descrente. Veja como o negar a palavra, o negar a fé, nos torna piores do que os ímpios. Que muitas vezes tem os crentes, como o exemplo que ele disse, né, da pessoa que mexia com o tráfico e está convertida agora, ele vê que muitas vezes esses crentes, esses religiosos, estão agindo pior do que o ímpio. Que é como diz aquela palavra, né, que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz. Que conhecem a palavra, têm acesso à verdade, mas continuam agindo pelas emoções. Então, se eu digo que eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, eu sou um mentiroso. Eu não amo a Deus de verdade. Porque se eu amasse a Deus, como diz no mandamento, amo o seu próximo, como a si mesmo. Então, muitas vezes nós temos a palavra, mas nós negamos. Tratamos os de fora, o cliente, o amigo, o fulano de tal, o cara que pode te abençoar num negócio, por exemplo, mas você não trata com respeito e compaixão os da sua própria casa. Então isso é um ponto fundamental para nós irmos para frente. Porque a partir do momento, é o que nós estávamos conversando recentemente, a única coisa que pode mudar a sua vida, pode mudar o seu casamento, pode mudar o seu relacionamento com o seu irmão, é quando você realmente aceita a palavra como a sua verdade. Porque se não for a palavra, eu não vou fazer porque eu estou a fim de fazer. Ele não vai fazer porque ele está com vontade. Ele não vai se sujeitar a mim, nem eu a ele, simplesmente porque eu sou bonzinho. É somente pela palavra, quando ela entra de forma revelada. Não apenas eu conhecer a palavra, não, eu aplicar, eu absorver e viver essa palavra. Então, a nossa vida só vai fluir a partir do momento que eu tenho esse entendimento. Deus se agrada disso que eu estou falando, pensando, sentindo, ou não? E se Ele não se agrada, o que eu estou fazendo? Eu estou botando força para mudar isso? Que é o que nós falamos nos trabalhos da família. Enquanto eu tentava fazer pela Mariana, nunca deu certo. Enquanto a Mariana tentava fazer por mim, também não deu certo. Quando eu fiz para Deus, quando ele resolveu fazer para agradar a Deus, para que a vida dele fosse abençoada e a minha fosse abençoada, aí a gente começou a sair do lugar. Né, Fer? Sim. O próprio Tiago ainda fala, porventura deita alguma fonte, tem como sair fonte no manancial de água doce, no mesma fonte, água doce e salgada? Água doce ou água amarga? Então não adianta falar, Deus me ama, Deus é bom, eu compartilho um monte de hino evangélico, uma coisa, e está lá. Na tua casa você não fala com o teu irmão, você não fala com o teu parente, você não liga para o teu tio. Ah, bispo, mas ninguém gosta do tio, né? Aquele tio que chega no Natal, sempre tem a mesma piadinha, né? O cara chega com o pavê, ele já olha de longe. Essa é a oportunidade de falar. O que é isso aqui? Aí, tá só esperando.
Mas você sabe, né? É para ver ou para comer? É para ver ou para comer? Aquela piadinha eterna, que é quase um manual de todo tio no Natal. Então você já chega, não, isso aqui é uma torta recheada com chocolate amargo e bola. Não, mas qual o nome disso? Não, aí você quebra ele, né? Falar, né? Então, não adianta. A gente não escolhe o irmão, a gente não escolhe irmão nem de sangue nem de fé. A gente só aceita. Deus quer que a gente aceita. Não adianta você ser o cristão na igreja e você ser o ateu na escola, o ateu dentro da sua casa. Por isso que muitos não conseguem influenciar e motivar a sua família. Chega, fala muito bem aqui, tem muito argumento, anda com a Bíblia debaixo do braço, fala aleluia. Muitos ainda, em outras denominações, já chega aquele cabelão até as canelas, a saia mesmo jeito, não pode passar maquiagem, pelo debaixo do braço, tudo, o manual inteiro. As tiazinhas ficam na porta já com uma régua medindo, vê se está tudo certo, mas fala mais do que o homem da cobra. Fala, condena, pisa. Vive nessa santidade abusiva de forma externa, mas não interna. Nós só vamos influenciar alguém quando a gente mudar o coração. Quando a gente entender que ele tem qualidades. Eu comecei a enxergar o Mu com muitas qualidades. Eu comecei a enxergar de maneira positiva. A Bíblia diz, se seus olhos forem maus, mas se seus olhos forem bons. Então, se eu olho de maneira negativa para ele, eu só vou olhar as coisas negativas e isso vai travar. Não adianta, não tem relação que frutifica você olhando só o negativo. Eu ainda falei na quarta-feira sobre a Jéssica e os meus tênis, né? Inclusive teve gente que ficou bravo comigo. Bispo, achei que você ia... tinha gente que chegou em mim e falou, bispo, mas achei que você agora sim, Deus ia falar, né? Ia falar para o meu marido parar de jogar tênis na sala e você vai me dar uma dessa? Calma, irmã, calma. Olha, né, às vezes eu até ouvi um cara falar uma vez, ele falou assim, olha, o seu nariz, o cara que tem muito mau hálito, né? O seu nariz que está tão perto da tua boca, não te fala nada muitas vezes, mas toda a sala conhece você. Às vezes as pessoas que estão mais próximo não falam o que deve falar, né? E essas não são suas amigas. Se a pessoa falar realmente tudo que você precisa ouvir, as pessoas mais próximas. E a Jéssica, por muitas vezes, a gente vive um dilema engraçado em casa. Eu chego em casa, boto às vezes o tênis, né, no quarto, ou às vezes na sala, ou às vezes na cozinha. E ela fala, Fer, bota o trem no armário, né, bota o tênis no armário, né, é só guardar, tal, né? É um serviço só, é só um serviço só, né? Porque eu vou usar ele depois. Então, minha mente é diferente, né? Um pouquinho, né? Eu sou mais futurista, né? E aí ela chegou, e aí o que ela faz? Ao invés de todo dia ter guerra em casa, porque eu sei que, às vezes, o meu tênis é a sua toalha molhada, ou o seu prato na sala, ou até mesmo programa de TV, ou até mesmo xingamento, até mesmo bebida, cada um tem. O meu caso é o tênis. E ela entendeu o quê? De maneira sábia, ela vai falar, até puxou, né? Agora eu sou sábia, né? Ela falou para mim, quando pego o tênis, eu sou sábia. Que ao invés de arrumar briga por causa de um tênis, o que ela faz? Ela vai, pega o tênis e bota no armário. Bispo, mas você não pode fazer... Gente, eu tenho uma forma de pensar. Ela se incomoda com o tênis lá. Eu não, entendeu? Mas não é questão que precisa ter guerra por causa disso. É uma visão. E muitas vezes a gente se pega nisso, na falta do perdão. E essa falta do perdão é o que amarra a vida das pessoas. Aqui eu só vou dar só um pedacinho, não vou ler inteiro porque é longo. Depois você leia lá, de Mateus 18, a partir do 25. Eu vou ler apenas alguns versículos, só para você entender a ideia. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessárias. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. E aquele conta que tinha um homem que estava devendo demais para o rei,
ele mandou prender, ele se humilhou e o rei acabou se compadecendo com ele. E quando ele saiu daquela situação, ele encontrou alguém, um conservo, que devia também, mas muito menos para ele. E ele pegou e começou a pressionar, e ele falou, não, eu vou te pagar. Ele se humilhou, ele pediu uma misericórdia, mas ele não aceitou aquela misericórdia. Então, nós vemos aqui, ó, e isso chegou até o rei. E aqui no 32, então o Senhor chamou o servo e disse, servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-os aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então veja só, todos os dias nas nossas orações a gente pede perdão para Deus, sim ou não? Sim. Mas quantas vezes que nós estamos mantendo há anos barreiras com as pessoas que estão mais próximas de nós? Aqui nós vemos o Senhor, o Rei. Então vamos colocar, quando você fala com Deus, você implora a Ele, pede misericórdia, Ele tem de você, quando é sincero. Mas aí quando você encontra o seu irmão, quando você encontra uma pessoa que está tão próxima a você, que era um conservo, era um servo justo com ele também, mas que tinha emprestado dinheiro, e ele não perdoou. Então muitas vezes a gente vê as famílias divididas. Quantas histórias que a gente já ouviu do pai com o filho. O pai morreu e o filho não se desculpou. O irmão com outro irmão, o irmão morreu e não deu para se desculpar. Quantas histórias de perda de tempo, perda de vida, perda de oportunidades. E é assim, ó, ele foi entregue aos torturadores até que pagasse tudo que devia. Assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração. Não é falar, me desculpa qualquer coisa. É perdão de verdade. Porque o perdão, quando você realmente entrega esse perdão, você fica livre. Às vezes as pessoas pensam, né, naquela ignorância, eu não vou perdoar não. Isso é imperdoável. E se Deus olhasse para você e dissesse isso também? E se você fala, não vou perdoar, porque esse daqui foi muito duro, foi muito difícil, o que fizeram com o filho dele não foi também difícil? No entanto, ele nos perdoou. No entanto, o próprio Jesus falou, Senhor, perdoa eles não sabem o que eles estão fazendo. E nós vamos querer ser melhores do que Deus, tendo uma postura mais arrogante, querendo ser mais justo do que o justo, de poder ficar segurando. Quantas situações que a gente manteve, de às vezes a gente um passar do lado do outro e não cumprimentar, mas com o outro aqui, com o fulano da igreja, com o colega, estava tudo bem, gente boa, cumprimentando, mas muitas vezes entre nós um passava reto pelo outro, não falava bom dia, nada. E começou com o pai, né? Fazendo muito isso. O pai, dentro do quarto, dentro do carro, muitas vezes estava brigado, né, comigo, normalmente era eu, né? E aí, porque eu batia mais de frente com ele. E aí, na mesma hora que ele estava corrigindo dentro do carro, ele já abriu o vidro. Ô, meu querido, Deus abençoe. Exatamente. Isso a gente vê direto. É interessante isso que o bispo acabou de falar. Quando você pega no 22, Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Imagina um rei que desejava acertar contas com seu servo. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O seu servo prostrou-se diante dele e implorou, tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele. Esse rei era Deus. Alguns teólogos fizeram uma conta por cima. Se realmente fôssemos pagar, no caso, esse caso aqui, esse servo tivesse que pagar esse rei, era em torno de 4 bilhões de dólares em ouro e 80 milhões de dólares em prata. Você imagina
dívidas quase impagáveis. Você sabe o que quer dizer isso? Nós não temos como pagar para Deus o que Ele fez por nós. A quantidade de perdão que Ele nos perdoou, a quantidade de amor que Ele nos derramou, a quantidade de compaixão que Ele nos abraçou. Você não consegue fazer nada para Deus. É pela fé e é pela sua eterna e infinita misericórdia. Quem teria, faz a quantidade do dólar, o que é 4 bilhões de dólares vezes 5? É algo assim que a gente vê, é coisas assim que a gente começa a pensar, eu não sou nada aqui, e eu quero ser Deus, quero julgar. Se Deus te colocasse na posição do julgamento hoje, você poderia julgar o seu filho? Porque você foi muito fácil, esse caso, quem viu esse filme conhece, ele foi muito bom em julgar o pai dele. Lembra, amor? Uhum. Ele foi muito bom em julgar o pai dele. E essa mulher chamada Sabedoria, né, ela trouxe o passado do pai. E ele falou, mas quem é esse? Essa criança tem que bater. Esse é seu pai. Então tem coisas que a gente começa a pensar e não consegue ter a mesma compaixão. Não, porque é meu filho, mas espera aí, Deus também tem filhos. E Ele faz isso todo dia. Ele não escolhe. E quando a gente vê que Ele falou, não, me leva a mim, foi o que Ele fez. Ele deu o que era mais precioso para Ele. Jesus, o próprio Jesus várias vezes repetiu, eu não faço a minha vontade, faço a do Pai, porque foi meu Pai que me enviou. Ele foi a vontade do Pai, não era a vontade de Jesus. A vontade de Jesus é agradar a Deus, e se agradar a Deus é para ir naquela cruz, se sacrificar por nós como foi, Ele vai sorrindo e dando cântico de alegria. Sabe por quê? Porque o que importa é a vontade de Deus. Não importa você guardar anos, já vi gente guardar 10, 20 anos sem falar com o pai, sem falar com a mãe, sem falar com os irmãos. Por quê? Por coisa boba. Ah, porque o meu irmão ele não me respeitou. Que eles nem lembravam, mas qual era o motivo? Mas estava lá com a barreira. Qual o motivo? Verdade. Qual é o motivo? Não lembro. Mas acostumou em não falar. Barreira já está lá, fixou, levantou, jogou cimento, jogou a massa corrida, deixou a parede foi construída para você confortável não ligar, não falar, não comunicar, mas essa pessoa saiu da mesma barriga da tua mãe. Muitas vezes essa pessoa te ajudou tanto, isso vem muito da gratidão. A pessoa não lembra, só lembra o que ela fez, mas não lembra quantas vezes ela te ajudou. Uma coisa, né, eu lembro de uma pessoa aqui na igreja, e ela foi tanto ajudada, tanto aconselhada, todos os bispos falaram que essa pessoa, o dia que foi confrontada, não é tão assim, porque eu vou procurar outro lugar. O bispo sempre fala, isso é a maior injustiça do mundo. Nós só servimos quando a gente dá um abraço, quando bate no ombro e fala, você é maravilhoso, você é lindo, você é capaz. Quando a gente bota a mão no peito para falar, opa, peraí, a pessoa já vira tua inimiga. Mas quando a pessoa bate, não, parabéns, vai contigo, Deus é contigo, ô varão valoroso, vai, guerreiro. Poderoso guerreiro, vai. Agora fala, não vai não, rapaz, não vai não, igual o Micaias lá, quando foi falar com o rei Acabe e com Josafá. Eu não vou chamar esse cara, ele só fala mal de mim, rapaz. Ele nunca me dá nada de bom. Né? Quando Micaias foi falar o que era bom para ele, né? Vai que você vai ser, eu já te falei para você não mentir, fala a verdade para mim, ele já sabia que era mentira, então a gente ouve o que a gente quer ouvir, e por isso quer entender. E o segredo está aqui, ó, perdoar de coração, assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de todo o coração. Foi o que aconteceu com Esaú e Jacó. Eles se liberaram o perdão, Esaú liberou o perdão de coração. Foi o que não aconteceu em relação ao Caim e Abel, porque ali o culpado, ele colocou o culpado como irmão dele. Então, cada um de nós tem que entender isso. Se nós não entendemos que é de todo o coração, que é fazer para Deus e não pelo outro, nós vamos ser entregues, como nós lemos aqui, aos torturadores. Vamos viver uma vida de aflição, uma vida onde Deus não favorece, onde as coisas não caminham, onde as nossas orações não fluem, porque é como nós lemos agora há pouco, nós nos tornamos mentirosos falando que eu amo a Deus, que como eu uso os exemplos, né? Eu levo lá, ajudo no trabalho social, ajudo as pessoas, ajudo os de fora, mas os de dentro eu não converso, passo longe.
que Deus vai fazer? Ele não tem como operar na vida de uma pessoa que vive assim. Então, se nós não entendemos que é de todo o coração, perdoar de todo o coração, liberar, parar de carregar coisas, porque quando nós perdoamos, nós nos tornamos livres e libertamos a outra pessoa. Às vezes o outro nem pensa mais naquilo, às vezes o outro está vivendo a vida dele, ele já está bem resolvido com a situação, e tem o do lado de cá, que está lá, remoendo, amargurado, a vida dele está travada, ao invés dele seguir, viver em paz, ter uma vida leve, está lá só com insônia, com gastrite, cheio de hormônio ruim, de estresse, perdendo momentos agradáveis, como aquelas pessoas que muitas vezes, em vez de aproveitar os passeios, os momentos agradáveis, os momentos de festa, quantos que fazem de um aniversário um problema, de uma viagem um problema, de uma data comemorativa um problema, porque estão sempre pesadas, não perdoam, estão sempre carregando alguma mágoa, algum trauma, alguma situação na vida. Sim, e pior, né, amor? Não traz escândalo para o reino. Ao invés de você ser um exemplo, você está derrubando gente. Eu vou querer o Deus daquele amargurado, aquele cara fala mal demais, aquele cara quando vê jogo de futebol xinga para todo lado, o time dele perde, ele quebra até TV. Não, mas aqui é o irmão, Deus vai contigo. Aquele exemplo de sábado de manhã, né, que o vizinho da frente liga o funk ou o sertanejo, ela liga a rádio gospel no último para evangelizar, mas está dando tanto mau exemplo quanto o outro. E os dois estão fazendo o quê? Tirando a paz dos outros que quer dormir. Exatamente. Né? E a gente, para salvar alguém, a gente primeiro precisa ser um bom exemplo em casa. Um exemplo bom como pai. Eu não sou o cara que vou lá, só porque todo mundo está perdendo tempo no cafezinho, perdendo o dia inteiro no cafezinho, falando mal do salário, falando mal do governo, falando mal do combustível, falando mal do Putin. Eu estou lá fazendo o meu trabalho. Eu estou lá sendo melhor. Eu gostei de uma frase de um pastor, ele falou o seguinte, pergunta para o cara aí no mundo, muitas vezes você pergunta, o que você quer ser da vida? Falou assim, olha, eu vou trabalhar naquela empresa, eu quero começar e ter um salário de 20, 30, 40 mil, eu quero depois fazer uma pós-graduação em tributário, uma pós-graduação em criminal, estou dizendo um advogado, depois quero abrir meu escritório, né? Ter foco, ele sabe o que ele quer, chega às vezes para o irmão da igreja, e aí irmão, o que você quer ser? Seja que Deus quiser, pastor, Deus que me guia, não tem foco, vai ver se eu estou na esquina, irmão, que Deus quiser. Se você não tem foco, nada vai acontecer na tua vida. Se você não estuda, você não vai passar no concurso. Se você não ser o primeiro a chegar no teu trabalho e o último a sair, você não vai ter uma vida de crescimento. Você vai ter que fazer a tua parte. Faz a tua parte. Não, porque minha vida está na mão de Deus. Não, mas você trabalha. Não, eu já entreguei o currículo em 2 lugares, agora estou esperando. Deus vai abrir aquela porta. Mas e os outros 50 escritórios? Tem? Eu lembro que quando eu comecei a estagiar, eu era estagiário, você sabe que estagiário não é gente, o estagiário não é gente, então ele não tem direito nenhum, o estagiário não tem direito para comer, não tem direito, na verdade, nem está na CLT, ele tem direito de trabalhar. Ele tem direito de trabalhar, então eu pegava aquele monte de processo, que eu trabalhava com a parte de seguros, depois trabalhei com recuperação judicial, e eu pegava aquele monte de processo, pegava o ônibus da Brigadeiro, descia lá suando, mais que tampa de marmita, mais que cavalo no sol, e o cara lá do lado, o irmão suadinho do meu lado, eu já estava de terno, então já imagina como estava, chegava lá, o juiz não queria nem despachar comigo pelo causa do meu cheiro, de tanto que a gente era a gente, né? E onde eu quero chegar não era isso. Mas eu fui demitido desse lugar, foi um dos primeiros, se não o primeiro escritório que eu trabalhei. E naquela semana eu tinha que sustentar, eu já tinha casado, né, eu tinha que sustentar a casa. E na outra semana fundiu o motor do carro. E eu falei, maravilha, uma benção, só alegria mesmo. E eu comecei a pegar ônibus, entregando currículo, entregando. Eu lembro de um dia numa prova, olha a situação, eu não sabia nada da prova, eu me ligo para ele. Você lembra? Eu ligo para ele no meio da prova, para ser contratado. Fala uma coisa, essa questão tal aqui, ó. Aí... Você acertou, será? Não foi.
E aí eu falei, Mu, com essa questão aqui, esse tributário, rapaz, eu nem sabia que era com T tributário, cara. Olha, brincadeira. Mas eu, na hora, eu não fui contratado em várias. Eu não questionei, não murmurei, eu fiquei quieto. Motor fundido, já tinha se demitido, não tem rescisão, essa coisa de rescisão. Rescisão, rapaz, para, você leva chicotada, olhe lá ainda. Vou cair na mão dos torturadores. Na mão dos torturadores. Então, quem sabe que eu estou falando, quem já foi estagiário, sabe de onde eu quero chegar. E eu lembro de um escritório que eu fui aceito, pela misericórdia de Deus. Na outra semana, depois de 2 semanas, Deus abriu uma porta tão grande que eu tirei um carro zero. E foi um grande milagre, foi um grande milagre. E esse escritório fazia ainda viagens para acompanhar processos em Sorocaba, Ibiúna, São Roque. E eu lembro que eles pagavam essas viagens e eu acabava no final do mês ganhando mais do que advogado sênior. Eu era estagiário e estava ganhando mais do que aquele advogado começando agora. Então, Deus ele faz. As coisas acontecem, não adianta. A minha parte eu tive que fazer. A minha parte tinha que ser dada. Se não desse a minha parte, Deus não ia me ajudar em nada. Se eu começasse a questionar, murmurar, reclamar, pedir ajuda para minha mãe, fazer qualquer coisa não funciona. Esse desafio é você que tem que batalhar. Ninguém abre o coração de ninguém, é você que tem que abrir. Ninguém ajoelha por você, é você que tem que ajoelhar. Ninguém liga para o parente lá e pede perdão, é você que tem que ligar e pedir perdão. Não adianta, se está vivo esse parente, não adianta chegar no pastor e confessar. Mas bispo, não é isso que a gente aprende? Opa, meu amigo, isso você vai salvar quem? Sempre a gente tem que saber o que será para a glória de Deus dessa maneira? Revelando para o pastor quietinho, não fala para ninguém. Rapaz, igual confessionário de padre, hein? Não vai falar para ninguém. Mas não, você pode ligar, pedir perdão para o teu pai, pedir perdão para tua mãe, quebrar esse laço, tirar essa maldição da tua geração. Não, o cara está pensando nele mais uma vez. Egoísta, nós temos que pensar em Deus. Egoísta mais uma vez. Porque é o que muitas vezes acontece. Aqui nós podemos ver um outro exemplo de irmandade, porém não era de sangue. Nós podemos ver aqui Davi e Jonatas, que tinham uma amizade, porque se nós analisarmos todos esses exemplos que nós falamos, Esaú e Jacó, por exemplo, eles se acertaram. Obviamente, Caim e Abel não. Os próprios irmãos de Davi criticavam ele. Os próprios irmãos de Jesus também tinham de vez em quando umas situações. Então veja que se não for pela fé, pela palavra, de coração e por Deus, a gente não tem saída. A natureza humana vai nos empurrar realmente para o fundo do poço. Olha só, 1 Samuel 20. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestarem contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. Então nós vemos aqui Jonatas entendendo o propósito de Deus na vida de Davi. Então eles desenvolveram uma amizade fraternal, uma amizade profunda, que muitos dentro da família não desenvolvem, que é o que muitas vezes a gente vê, daquele que é amigo, que é irmão, que cresce, está desde pequenininho lá. Por quê? Lealdade. Muitas vezes a gente vê as amizades de hoje em dia extremamente superficiais, porque é baseada no interesse, é baseada nos amigos dos famosinhos das redes sociais, é baseado no interesse comercial, no interesse do trabalho, em qualquer interesse. Aqui não. Qualquer um. O que o Jonatas ganhava sendo amigo de Davi? Aparentemente nada. O próprio pai dele disse isso. O que você está fazendo, você vai se prejudicar, porque a família dele vai ocupar e a nossa vai acabar. Na verdade, ele perdeu, né, irmão? Foi chamado de traidor ainda pelo Foi colocado como traidor. Como se fosse um traidor. A Mical também foi chamado de traidor pelo pai. Né? Então nós vemos aqui, ó, Jonatas e Davi eram leais.
Os próprios irmãos de Davi não tinham esse caráter, esse respeito, não tinha, afinal, era considerado o menor. A gente tem que sempre lembrar exatamente isso. Como se o presidente tivesse vindo almoçar na sua casa e tinha lá o irmão que não foi lembrado. Esse foi o contexto da família, de tão desprezado que era o Davi. O homem mais importante da nação foi na casa deles e eles não deram atenção. Então, se nós não entendermos isso num trabalho como esse, como hoje, se nós não quebrarmos barreiras, se nós não pedirmos perdão e liberarmos perdão, se nós não rompermos essa questão dos sentimentos, dessas amarguras, desse espírito de competição, de rivalidade, nós não vamos sair do lugar. Temos que entender que isso é tóxico, isso é prejudicial à relação da família, é prejudicial a Deus, é prejudicial à nossa saúde, à nossa vida espiritual, aos nossos resultados, aos nossos frutos. Tudo isso é prejudicial, porque acaba sendo também como um reino dividido. É um competindo com o outro, um não torcendo pelo outro, um desejando que o outro caia e não tem lá ninguém para levantar. Então, num trabalho como esse, nós precisamos abrir a nossa mente. Não adianta eu falar, eu amo a Deus, eu preciso de Deus, mas eu odeio o meu irmão, eu não respeito o meu irmão, não converso com o meu irmão, eu desprezo o meu irmão, eu torço contra o meu irmão, e esperar que a minha vida vá fluir, fechando todos os lugares, fechando todas as brechas, fechando todos os pontos. É o caráter, é a família, é o casamento, é a vida espiritual, é o servir, é como eu me porto com as pessoas, é como eu me porto diante de Deus. Será que a palavra não virou apenas um radinho de pilha, só um barulhinho? Será que eu ouço, mas não quero saber da mudança? Será que eu ajudo os outros, mas eu não faço o certo dentro da minha própria casa? Será que eu digo que amo a Deus, mas eu não pago o preço do orgulho, da sujeição com o meu próprio irmão? Então as palavras estão vindo, se nós não tomarmos decisões, tudo vai ser perdido. A nossa vida vai ser perdida, os nossos anos serão perdidos. Esse não vai ser o melhor ano das nossas vidas. Nós não vamos viver 10 vezes mais como nós declaramos todos os dias, quando nós terminamos o louvor. 10 vezes mais será a minha vida, a minha família, a minha mente, minha vida financeira. Não vai acontecer se nós não tomarmos decisões de todo o nosso coração. É verdade. Eu não estava brincando quando eu falei no início do culto. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu amo Ele. Porque eu vejo que nós, tão diferentes, nós se completamos. O que eu não tenho, Ele tem. O que Ele tem, eu não tenho. E isso que nós temos que entender, que essa força vem da diferença de cada um. Nós somos diferentes. Você está do seu lado aí. Às vezes essa pessoa ela trabalha em outro lugar, fala de outra maneira, mas ela é melhor em você em vários aspectos. Ele é tão melhor em tantos aspectos, mas tantos aspectos que eu fico pensando, meu Deus. E quando eu entendi que eu não deveria ser ele, eu tinha que ser eu, porque eu fui criado assim. Deus não errou na minha criação. Eu não posso querer, porque não era que eu queria ser ele, eu queria o amor que ele tinha. O amor que estava sendo derramado nele com a minha mãe. Por quê? Não adianta, ela ama igual, né? Você pode falar assim, bispo, se eu te perguntar agora, você tem como fazer Deus amar eu, pecador, mais do cara que peca menos? O cara que peca menos é amado mais por Deus do que o cara que peca mais? Sim ou não? Sim ou não? Mas qual a possibilidade que você tem? De agradar a Deus mais. Isso tem como. É o exemplo aqui do filme. Sim. Os filhos tinham as suas diferenças, um estava fazendo coisa escondida, escolhe um para ir para o inferno. Ele não consegue. Sim. E aí, a sabedoria mostrou cada um fazendo um defeito, né, uma rebelião, né, diferente. Então, cada um tinha um problema ali. O pai não era problemas iguais. Não era. Cada um fazia vamos dizer assim, um erro diferente. Mas ele amava, ele não tem como fazer isso. Deus não tem como agir dessa maneira. Eu queria o amor que tinha sobre ele, mas o amor dele era a constância que ele tinha. Não adianta, você vai errar mais, vai ter mais problema. É batata, não adianta. E eu entendi que juntos, nós temos dois caminhos diferentes. Você vê que
Nós habitamos em setores diferentes, mas nós cobrimos, nós fechamos, se torna isso uma aliança. Isso vem do fortalecimento, isso vem de dons e talentos novos, isso vem de inteligência, de sabedoria dada por Deus. Deus fez assim, Deus não errou. As pessoas acham que, não, você tem que ser o outro. Não, você não tem que ser ninguém, você tem que ser você. Quando se todo mundo fosse igualzinho, se todo mundo só estivesse aqui na igreja, só a gente igual a você, outras coisas seriam deixadas para trás. Sim. Se todo mundo fosse como eu, por exemplo, várias outras coisas não seriam feitas. Era muito fácil Deus ter feito, na criação do homem, o homem e a mulher sem livre-arbítrio. Era muito fácil para Deus. Mas Deus colocou essa palavrinha, repita comigo, livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Sabe por quê? Eu vou te mostrar. Porque Deus, Ele quer adoradores, Ele não quer robôs. Ele quer que você ame a Deus. Ele quer que você ame a criação que Ele fez. Ele quer que você ame a você mesmo. Você precisa se amar. Ame o próximo como a ti mesmo. Não tem como se amar ninguém se você não se amar. Se ame, aceite você. Você tem qualidades sobrenaturais. Você tem talentos que ninguém tem. Quando a gente chega, olha, presta atenção. Quando a gente faz o trabalho da Praça da Sé, tem mulheres que são excelentes cozinheiras. Outras cortam cabelo como ninguém. Outras arrumam roupa como ninguém. Outros são seguranças como ninguém. Outros são organizadores como ninguém. Outros dirigem a logística, a organização como ninguém, todo se completa, e é por isso que esse trabalho cada vez Deus vai estar honrando, porque cada um se aceita, sabe onde foi colocado, é dali que Deus vai honrar. Presta atenção, você vai ser o melhor da tua geração, fazendo aquilo que Deus te colocou nas mãos, com os talentos que você tem, com as ferramentas que você possui. Não tem nada diferente, você não precisa de mais nada. Fala para mim, repita comigo, eu não preciso de mais nada. Eu não preciso de mais nada. Se você olha para o lado e tem uma queixada de jumento, vai ser com ela que você vai matar 1000. Sansão podia ter matado 3, 4, pegado a espada e o capacete dos caras e continuado com a espada. Ele foi até o final. Não precisa de mais nada, vai ser com isso. E para finalizar, o amor de vocês, uns pelos outros, provará ao mundo que vocês são os meus discípulos. O amor de vocês, um pelos outros, vai provar ao mundo. O mundo ele não consegue entender como nós temos paz, como nós temos amor, como nós somos tranquilos. Quando aquele que espera no Senhor renova suas forças, é impressionante, o mundo, ele não entende como nós temos paz. Por isso que odeia, né? Por isso que odeia, persegue, porque acho que é mentira, né? Parece que a gente é um bando de falsos. Mas se nós somos tão insignificantes, por que eles batem tanto nas igrejas? Por que eles tentam tanto nos diminuir? A guerra espiritual, né? Perseguição. Por quê? Porque o nosso Deus é o único que está vivo. O nosso Deus é o único que não falha. O nosso Deus é o único que perdoa. O nosso Deus, em qualquer lugar, em qualquer situação, dentro de fornalha ou de cova de leão, Ele é o único que nos tira. Não adianta. O nosso Deus, até hoje, nunca vai encontrar ossadas. Nunca vai encontrar lugar nenhum, porque Ele ressuscitou. Foi comprovado que Ele foi visto por mais de 500 pessoas. É único, para ter uma ideia, os manuscritos do Novo Testamento é o livro arqueológico e bíblico também, com mais cópias que existe no mundo. Tem mais de 5.847 cópias do Novo Testamento. O mais próximo que se aproxima é 4 vezes menor. Ele existiu, Ele veio, o único que você vê nascer ou descer antes de Cristo ou depois de Cristo, Ele dividiu a história. O único que ama você e fez você sem defeito algum. Bispo, mas meu nariz é muito grande, vai ver se eu estou na esquina. Uma cirurgia resolve isso aí. Presta atenção, coisinhas não modificam o que Deus fez.
A gente às vezes quer culpar Deus porque meu pé é menor ou maior. A gente quer culpar Deus porque eu sou menor que o outro. A gente quer culpar Deus porque eu tenho o cabelo liso, o cabelo crespo. Eu culpo a Deus porque eu sou azul, vermelho, amarelo, minha pele. Eu quero culpar Deus por tudo. Tudo a Bíblia diz, tudo foi pela glória dele. É impressionante que aquele rapaz chamado Nick, lembra o Nick lá? Que ele não tem os 2 braços e as 2 pernas. É uma tartaruguinha. Você lê o livro, você vê o livro dele, ele começava, ele fala, é interessante o jeito que ele fala, porque ele fala que não há uma pessoa que mais sofria bullying do que ele, pode ter certeza. Você acha que seu nariz é grande e você sofre bullying? Imagina uma criança que anda de cadeira de roda no ensino médio, né, sem perna e sem braço. Meu Deus do céu, coitado dele. Mas você vê que ele foi mais, lá na frente foi entender. Porque ele falou que, como maior a glória dele, de Deus, iria resplandecer em um ser humano, do que o caso dele. Ele é incrível. Ele tem 5 filhos, 4 ou 5 filhos, uma mulher linda, ele prega, ele dá palestra no mundo inteiro. Jovens abraçam ele, adultos abraçam ele, idosos abraçam ele e choram. Por quê? Porque vê nele algo que eles não têm defeito, eles começam a ver no Nick que ele não tem problema. O Nick é a prova viva que nós não temos problema. E ele está lá feliz, você vê ele se vestindo, você vê ele nadando, você vê ele na praia, você vê ele fazendo tudo, você vê os filhos dele brincando, ele não tem braço e nem perna. Ele falava que o maior temor dele é que os filhos nascessem igual. Mas ninguém nasceu igual. Porque a obra dele foi única. Ele teve uma obra única. Ele, ó. Quem não conhece, ele tem 4 filhos. Você nunca vai ver uma foto dele quando ele está sorrindo. Então, ele faz nós realmente tomar vergonha na cara. Porque a gente não tem problema, gente. Nós não temos problema, pode ter certeza. Nós não temos problema. E um dia ele encontrou uma passagem na Bíblia que ele entendeu isso. Ele disse, estava lá que tudo era feito para a honra e glória de Deus. Deus não erra. Eu tenho certeza que um Nick na tua vida te faz enxergar a vida de outra maneira. Às vezes a gente pode olhar Deus, enxergar muitas coisas aqui na Bíblia e imaginar, mas ele está vivo. Está aí, é um cristão, ele é um cristão. E ele é a prova viva que não é as condições que você tem, é quem Deus é. É por causa de Deus que você vai viver uma vida feliz, completa e em paz. Eu falei na quarta-feira, a coisa mais difícil que eu demorei para conquistar na minha vida foi essa palavrinha de 3 letras chamada paz. Em nada que eu fazia na minha vida eu conseguia paz, eu adquiria paz, nem com relacionamento, nem com tênis, nem com amigo, nem em viagens, nada me trouxe paz. E hoje eu tenho paz, e eu troco tudo para manter essa paz de mim. Eu entendo hoje a oração de Davi, me tira tudo, só não tira a sua mão sobre mim. Eu entendo isso. Porque ela te completa tanto, ela te abraça tanto, a paz de Deus, ela te levanta tanto, ela te sustenta tanto, que você chega até... às vezes eu estou no carro sem música nenhuma, só eu, os vidros fechados, e eu começo a chorar ali, e eu falo, meu Deus, como eu demorei tanto para ter essa paz. É algo tão maravilhoso, porque eu tentava achar paz nele também, e já que eu não tinha paz, eu tentava tirar a paz dele. Eu vou tirar a paz dele. Eu lembro de uma vez que a gente era pequenininho, acho que eu tinha 5 anos, ele tinha 6, 7 ou menos ainda. 7. E meu pai, ele chegou e ele foi me corrigir. E ele, ele foi corrigir ele. E eu entrei na frente e eu falei, não, você não vai bater no meu irmão, né? Eu protegi ele, aí no final da história nós 2 apanhou, entendeu? Então, mas o dia que aconteceu ao contrário, eu era muito pequeno, eu tinha 5 anos, 6 anos, ele não entrou na frente por mim. E essas coisas, e ele era criança também, mas essas coisas entram na tua cabeça. Teve outra que eu entrei. Hã? Teve uma que eu entrei. Não entrou nada. Uma Uma palavra lançada, uma flecha e um chinelo da mãe sempre encontram seu destino.
Então, hoje eu amo ele, eu respeito ele, eu vejo que se eu tive problema emocional, ele teve físico. Eu não sei como lidaria com o braço arrancado, eu não sei como eu lidaria sofrendo uma vida de epilepsia. É algo que até a gente já conversou umas 2 vezes já. Às vezes a gente tinha alguns problemas e eu falava exatamente isso, Fer, às vezes a gente tem problema, porque a minha história foi de uma maneira, mas graças a Deus funcionou, deu certo, mas se eu tivesse naquele tempo, se eu tivesse retardado, sem o braço, cheio de problemas, você gostaria de trocar de lugar comigo? Lembra dessas conversas? Que muitas vezes tinha essas comparações, então você gostaria de trocar, ficar com os meus problemas, mas é fácil falar hoje, depois que Deus fez uma grande obra. E se não tivesse feito? Será que teria ainda essa competição, essa rivalidade? Sim. Né? Sim, sempre a gente, criança principalmente, não vê que ele está tendo mais atenção, porque ele precisa de mais atenção. Não é porque ele é mais amado, não porque precisa. Sim. Você vai ver a quantidade de enfermeiros e de médicos numa UTI, mas uma pessoa que vai lá, bate o dedo na porta e quebra o dedo, não tem tanta quantidade. Quanto mais problema, mais ajuda precisa. Então, saiba disso. Nós estamos aqui para mostrar que realmente é possível, em Deus é possível você ter relações saudáveis, verdadeiras com irmãos, com pai, com mãe. Não há. Deus é a única forma de restaurar e estruturar toda a sua casa. A construção na rocha, que é Cristo, é uma construção que pode vir chuva, pode vir tempestade, pode vir problemas externos, não modifica. Deus é acima de tudo. A família precisa vir abaixo de Deus. E é dessa maneira que Deus nos ensina. Isso é maravilhoso. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. E tome essa decisão. É o que ele acabou de falar. Muitas vezes, é isso que está travando a sua vida. É isso que está impedindo que você viva o melhor dessa terra, o melhor de Deus para você. Que está impedindo dessa vida abundante ser uma realidade na sua vida. Então tome essa decisão. Decisão de sair daqui agora, com esse rompimento. E por mais que você diga exatamente isso, eu não concebo essa ideia. Eu não concebo a ideia de ir lá, de falar, de pedir perdão. Você concebe sim. Você consegue sim. Sim. É possível para você sim. O justo vive pela fé, você vai fazer pela fé. Você vai se conscientizar que não é pelo outro, é por Deus. É para que a sua vida flua. É para que a sua vida vá para outro nível, para que você não mantenha isso nos seus descendentes. Quantos que estão passando essa maldição para frente? Os filhos, os netos, os descendentes vão viver o que você vive, é isso que você vive? Às vezes você vive o que seus pais viveram, seus tios viveram, porque eles quiseram estar certos, quiseram ter razão, quiseram fazer do próprio jeito. E você é o cristão. Quem recebe luz tem mais responsabilidade. Que exemplo que você está dando? Você está sendo mais um na multidão, mais do mesmo, mais uma palavra perdida para você? Mais uma semente que você pega e você joga fora? Saia daqui diferente. E esse rompimento vai dar causa a muitos outros rompimentos na sua vida. Creia nisso. Esse primeiro rompimento, talvez o maior da sua vida, de pedir perdão, de liberar o perdão, de se sujeitar, de se humilhar, pode ser a maior fortaleza da sua vida até esse momento. E com essa força que a palavra nos dá, que Deus nos dá, que o Espírito Santo te dá, você pode fazer muitas coisas que hoje você acha que não é capaz. Porque hoje, até esse momento, até alguns minutos atrás, você achava que isso era impossível para você, mas pela fé, em nome do Senhor Jesus, pela fé, isso já rompeu na sua vida, isso já passou, isso já é passado, você já é livre, você já rompeu.
Em nome de Jesus. Amor é sem reserva, não demandas perfeição, nem exiges aparência, tudo entrego a ti, tudo entrego a ti. Toda minha atenção merece, Sim, meu Deus. e nada menos que o meu louvor. Visita cada coração, meu Deus. Visita. Fala-me, escutarei. Sim. Tudo entrego a ti. Decida sair daqui livre. Tudo entrego a Saia daqui em paz. Busque a paz. Felizes são os pacificadores. Felizes são os que promovem a paz. Promova a paz. Seja esse abençoado, esse bem-aventurado, esse feliz. Toma essa decisão. Tens meu coração, tens meu coração. Tens meu coração. Entrega o seu coração ao Tens meu Senhor. coração. Sem barreiras. Não segura mais nada. Entrega o seu coração ao Senhor. Tens meu coração. Você mostra que ama ao Senhor amando o seu próximo. Esse é o mandamento. Ama o Senhor com toda a sua força, de toda a sua mente, com toda a sua alma, de todo o seu entendimento, e ama o seu próximo como a si mesmo. Esse é o mandamento. Isso mostra o nosso amor. Sonda tudo que há de oculto, tudo entrego a ti, tudo entrego a ti. Tens meu coração, tens meu coração. Tens meu coração, tu tens meu coração. Tens meu coração. Agradeça a Deus nesse momento. Coloca a mão no seu coração e fala: obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque eu vou sair daqui com uma nova visão, um novo espírito. Meu Deus, a partir de hoje serei um novo homem, uma nova mulher. Fala: obrigado, meu Deus. Eu já visualizo tudo. Eu já visualizo esse relacionamento com a minha mãe, com meu pai. Eu já visualizo uma nova vida, uma nova visão, estruturas, pilares totalmente alterados. Eu serei o servo de Cristo. Eu serei embaixador da tua palavra, do teu amor, da tua compaixão. Fala: eu te amo, meu Deus. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por lembrar de mim. Obrigado, meu Deus, por não esquecer, meu Deus, que eu sou falho. Eu sou fraco, sim, meu Deus. Mas com o Senhor eu sou forte. E a partir de hoje eu me amo. Eu me amo demais. Eu amo meu irmão. Eu amo minha mãe. Eu, meus amigos. Eu amo aquele que me magoou, que me feriu. E a partir de hoje eu vou orar por ele. Eu vou abençoar a vida dele. Porque foi através dele que eu posso dar mais um passo para começar através do meu caso, dos meus problemas, através da minha vida, ser um testemunho da obra redentora de Cristo Jesus. Obrigado, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Graças